Olá pessoal, namastê, bem-vindos a mais uma live. Vocês me escutam bem? Confirmem para mim que o áudio tá bom. Deixa eu ver se eu mexo na luz um pouquinho. Acho que melhorou para mim. Legal, tá saindo áudio? Namastê, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em vocês. Hoje a gente vai estar falando mais sobre os temas espirituais. Então a gente está fazendo um estudo dirigido. Para quem tem acompanhado, tá aqui o meu livrão. Hoje a gente vai estar acompanhando mais ou menos na página 28, 26, tá? A aula de hoje é da página 26 até a página 32, beleza? Livrão Ayurveda, a ciência da longa vida. Não tem o livro? Não tem problema. Parampará, de quem sabe para quem não está sabendo. Então é mole da gente passar. Tudo o que a gente passa aqui foi vivenciado e foi experienciado. E eu percebo que dá realmente pra gente sentir cada uma das coisas que a gente conversa aqui. Então eu tô passando o que eu sinto, beleza? Bem, deveres de casa que eu passei pra vocês. Dá uma lida em Senda, Caminho Espiritual, né? No Wikipedia. Ó, Senda. E quem é Narayana. Foram os dois deveres de casa que eu passei. Eu gostaria que vocês... eu espero que vocês possam ter visto, porque faz parte do tema a gente entender que existe um caminho evolutivo a todos os seres. Esse caminho evolutivo ele é proposto a partir do momento em que a nossa inteligência divina, a inteligência de Deus, vontade divina, gera os dois vertentes energéticos de Shiva, da divina ação, e Shakti, da divina matéria. Então, a ação e matéria se juntam e formam esse meio, Nashvara, o meio em que a gente está vivendo aqui, o meio universal. Esse meio universal, ele é regido por uma inteligência cósmica. Essa inteligência cósmica é a aula de hoje. A inteligência cósmica é chamada de Mahat. Mahat é a inteligência suprema. Tanto que quando a gente teve um camarada muito bom, muito fera com a gente, como Gandhi, a gente chamou ele de Mahat. Mahatma Gandhi, né? Aquele que tem inteligência suprema, o Gandhi. Então, quando nós falamos da inteligência de Mahat, da inteligência suprema divina, nós falamos em um campo de organização. Essa organização, ela parte do princípio que todos os seres têm direito evolutivo. Todos os seres têm direito a uma sabedoria completa. E isso significa que nós nascemos e morremos, adquirindo cada vez mais experiência de vida. O nosso ser, ele é constituído de um grupo de camadas. Da camada do espírito puro, do espírito fazendo uma leitura do que o meio precisa. E assim por diante. Da mente superior almejando coisas boas, da mente inferior almejando coisas ruins, egos. Da mente desejosa, que acha que tem mais direito do que os outros, e do corpo físico, que precisa ser cuidado. A gente vai estar abordando hoje a primeira e a segunda camada, a camada do espírito e a camada da inteligência suprema. Essa inteligência, né, esse Buddhi é a inteligência de Buda, a inteligência, a sabedoria do ser, ele é intrínseco a todos os seres. Todos os seres têm ali uma biblioteca do que é para fazer. Seja uma larva que tem noção que ela precisa se alimentar, depois ela precisa ir para um local úmido e ela eventualmente vai virar uma mosca. Ou seja, um urso que sabe que tem que hibernar. Olha que doideira. Tem um estudo que mostra que os ursos colocam uma pinha na bunda para ele parar de fazer cocô na hora de hibernar. Olha que doido. Como é que o bicho sabe disso, né? Que ele sabe que ele tem que pôr uma pinha na bunda. A mãe dele falou para ele? Não falou, né? Então a gente começa a ver que todos os seres têm uma carreira evolutiva intrínseca a eles, uma vontade de evoluir, a vontade de ser o macho alfa do grupo dos macacos, a vontade de ser a fêmea alfa do grupo das leoas. Então você vai vendo essa vontade de evoluir, essa vontade de evoluir. Essa vontade de evoluir, ela é chamada, seja para um animal ou seja para um ser humano, ela é o Dharma.
Dharma é o caminho de bem comum a todos os seres. Claro que é a partir do momento em que você compreende a existência do Dharma, compreende que todos os seres são um espírito em evolução, fica mais fácil de você aplicar isso. Mas quando a gente está ignorante nesse fator, sem a compreensão de que todos somos um espírito, todos os espíritos estão evoluindo e a gente vai morrer, e na hora que a gente morrer a gente vai avaliar tudo o que fez, e de acordo com a nossa própria avaliação, a gente vai falar dessa aula amanhã, de acordo com a nossa própria avaliação, eu ganho mais méritos ou menos méritos para eu ter mais capacidades na próxima vida ou menos capacidades na próxima vida. Mais facilidades ou mais dificuldades de acordo com a minha capacidade de aproveitar o que me é oferecido. Então, o processo do Dharma, ele é instaurado por essa inteligência mahátmica. Então, essa inteligência, ela desce e forma-se uma tríade. E eu falei de leve da tríade ontem, mas hoje a gente vai estender o papo da tríade. A tríade, então, ela visa um campo organizacional para os seres que participam do Sansara. O que é Sansara? Isso está ficando complexo. Sansara é a eterna vidas e mortes, eternas vidas e mortes, até que haja tanta sabedoria que você não precise mais voltar. Tem uma leitura legal desse tema, deixa eu pegar aqui pra gente. O ciclo, página 32, a tríplice Sansara. O ciclo de reencarnações sucessivas, ou roda de nascimentos e mortes, engloba as vivências no plano físico, astral e mental inferior. Quem viu aquela aula de Ayurveda e a matemática espiritual sabe do que eu estou falando, tá? Então, engloba, ciclo de vidas e mortes engloba quem vive e morre. É o meu ser no plano físico, astral e mental inferior. Após as mortes, as experiências criadas e vividas pelo corpo físico são revividas nos planos sutis, propiciando a evolução do ser, o que define as tendências para as próximas reencarnações. As assimilações de conhecimentos e experiências durante as vidas pretéritas, as vidas passadas, poderão ser usadas na preparação para uma próxima reencarnação, estando os pensamentos mais edificados e elevados, criados pelo ser armazenado no plano mental inferior, onde serão vivenciados após a morte física. Atingindo o plano mental superior, ou seja, quando você eventualmente conseguir transcender as suas influências do passado e se ligar que a gente é fera e que a gente tem que fazer o bem comum a todos os seres, atingindo o plano mental superior é quebrado o ciclo reencarnatório, conectando-se então com o seu ser, o seu eu observador, a sua alma, e com o puro conhecimento de todas as suas vidas, a verdade que liberta, armazenada nos registros de todas as suas vidas passadas, chamados de registro akáshico. Então, o nosso corpo morre, a nossa mente morre, mas o nosso espírito e as nossas experiências de vida são levadas até a próxima vida. Que experiências são essas? E o que é que faz com que a gente evolua? Aí a gente chega na Divina Tríade. A Divina Tríade, a gente fala mais ou menos assim, vamos ver se vocês vão conseguir ver aqui e se eu vou conseguir desenhar direitinho. A inteligência divina, Mahat, nossa inteligência suprema, desce e ela forma uma tríade, tá? Um triângulo. Esse triângulo é feito de divina sabedoria, divina devoção e divina ação. Então, essa é a lei da nossa mônada. Essa é a lei do local que a gente vive, do nosso cosmos, da Via Láctea. É a lei da divina sabedoria, da divina devoção e da divina ação. Para a gente entender bem esse conceito, eu separei aqui uma história de Buda, Krishna e Jesus. Os três avatares mais conhecidos para a gente, Buda, Krishna e Jesus, eles trouxeram as seguintes informações. Buda dizia que a diferença de um ser iluminado e de um ser não iluminado é a simples consciência de si mesmo. Que a partir do momento em que você tem consciência de si mesmo, você pode até ficar triste, mas você não vai agir com tristeza. Você pode ficar com raiva, mas você não vai agir de acordo com a sua raiva. Você pode simplesmente observar essas sensações e continuar agindo da forma como você deveria. Buda dizia então que a diferença entre um ser iluminado e um ser não iluminado é a simples consciência de si mesmo. E que para ter consciência de si mesmo é só você respirar adequadamente. Então quando você inspira e expira, você até faz uma live melhor, que aí você fala mais devagar um pouco. Então, o estado de presença
é a divina sabedoria, beleza? É a forma da gente fazer a aplicação do nosso triângulo superior da nossa divina sabedoria. O que Krishna ensinava, né? O avatar que veio na Índia? Ele chegou em um tempo onde o último grande império indiano estava começando a ficar em decadência, porque ele tinha um rei muito bom, tipo um rei Salomão da vida. Só que esse rei teve um filho que não era muito bom, Duryodhana. E Duryodhana, ele, que era o príncipe, né? Ele tinha inveja de tudo e de todos. E ele ia ferrar o reinado. O rei sabia disso. Aí o rei chamou o sobrinho dele, que era o general até. Falou assim: Arjuna, meu nobre guerreiro, Arjuna, o nobre arqueiro, eu tô pra morrer. Quem vai tomar o trono é o seu primo, Duryodhana. E nesse momento que ele tomar o trono, a questão é que eu acho que ele vai destruir o nosso país. Então eu gostaria de ceder algumas terras muito ricas para você. Tipo, vou pegar ali as partes das florestas, das minas, das jazidas, eu vou dar para você e você garante a continuidade da soberania indiana e do conhecimento. Aí Arjuna falou: olha, eu não tenho interesse nisso, mas já que é uma ordem do Senhor, eu farei. Meu rei, meu tio, fechou, beleza. Quando o rei morreu, Arjuna foi lá na sala do rei, né? E quem estava no trono era o primo dele, Duryodhana. Falou: meu primo, vim pedir as terras que seu pai me prometeu. Aí Duryodhana já fechou a cara e falou: primo não, sou seu rei. Aí Arjuna: meu rei, vim pedir as terras. Ele falou: ó, não vou te dar as terras, porque se eu te der as terras, o que vai acontecer é que o que eu tenho de mais rico no país eu vou dar para você. E aí o que eu vou ficar? Não vou ficar com nada. Então faz o seguinte, vai nos países periféricos, conquista ali a Argentina, Paraguai, Uruguai para mim, volta com a vitória que eu te dou o que meu pai te prometeu. Arjuna saiu em campanha, ficou 12 anos em campanha, voltou com a vitória. Ele era o guerreiro vitorioso, Arjuna, o nobre arqueiro. Quando ele voltou com a vitória, ele falou assim: tá aqui, Duryodhana, agora eu quero as minhas terras. Nessa hora, Duryodhana fala assim para ele: olha, não vou te dar suas terras, porque eu não vou te dar. Aí Arjuna: cara, por que você prometeu? Eu falei: não vou dar porque eu sou adármico, eu sou o oposto de Dharma, eu sou aquele que faz tudo errado. Arjuna fica puto, bate a porta e fala: ah, cara, não vou guerrear por causa disso não. Porque o meu exército, o exército de Arjuna, é do tamanho, é o maior exército que tem, mas quando Arjuna saiu em campanha, Duryodhana criou o próprio exército dele. O exército de Arjuna é feito dos amigos de Arjuna. O exército de Duryodhana é feito da família de Duryodhana, que é a mesma família de Arjuna, e os exércitos eram de igual proporção. Aí Arjuna falou assim: cara, eu não vou guerrear com meu primo, com o próprio reinado contra o próprio reinado, indianos contra indianos, isso não faz sentido, não vou fazer isso. Nessa de não fazer isso, Krishna se materializa na frente de Arjuna, como Jesus teria aparecido para Paulo, um guerreiro, né? E Jesus diz assim, Krishna diz assim para Arjuna: por que você não vai guerrear? A Arjuna falou assim: cara, porque eu vou matar todo mundo, não vai sobrar nada para ninguém. Krishna: olha, mas você tem o espírito mais evoluído, você é o maior Dharma, você tem o maior Dharma do planeta e você é guerreiro. O Dharma de um guerreiro é destronar o imperador adármico. E o seu primo é o maior imperador adármico que já habitou o planeta. O seu primo tem o maior adharma do mundo. Ele precisa ser destronado. A Arjuna fala assim: cara, não vou, todo mundo vai morrer. Aí nessa hora começa o Bhagavad Gita. Começa a história do Bhagavad Gita, onde Krishna coloca Arjuna na carruagem e começa dizendo para ele: uma árvore seca não se rega a raiz, arranque-a fora e plante uma nova. Essa regra deve ser estabelecida em todos os casos até que haja restauração do Dharma. Nesse momento, Krishna começa a dizer para Arjuna por que a divina ação tem que ser tomada. Independente de todo mundo morrer, a divina ação é o mais importante do momento. Então a gente falou de Buda, divina sabedoria, estar consciente, estar prestando atenção, e Krishna, divina ação, ensinando pra gente que, às vezes, essa é muitas vezes uma questão de uma consulta. A pessoa tem que se expressar. Não adianta: mas me xingaram, vou ficar quieto. Estão montando em cima de mim, vou ficar quieto. Minha família não me deixa fazer nada, vou ficar quieto. Eu não consigo me expressar na escola, vou ficar quieto. No trabalho, daqui a pouco a pessoa tá assim, ó, tá quieta, né? Tá toda enfadonha, tá pesada. Então a briga precisa acontecer de vez em quando. Esse movimento do ser tem que acontecer. Então Krishna vai trazer esse avatar da ação. Vai todo mundo morrer, vai acabar o reinado. Cara, mas
é o dármico, né? É o certo. Porque ao mesmo tempo a todo ser vivo é garantida a morte, a todo ser morto é garantida a vida. Então a gente viu dois avatares, Buda com a divino conhecimento, Krishna com a divina ação. E o que Jesus ensinava pra gente? Jesus, ele cortou caminho, pegou o atalho e falou assim: amar ao próximo como ama a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Só que tem uma pegadinha ali, né? Você tem que se amar para conseguir amar o outro. E aí a gente começa todo um processo de restauração do amor próprio. As pessoas, em geral, elas chegam na minha consulta, ao menos a maioria, 70%, 80% dos pacientes, eu não falo isso para eles, mas as pessoas chegam sem amor próprio. E aí você vai fazer uma restauração no amor próprio. Fazer a pessoa aceitar os defeitos que tem, começar a trabalhar em cima dos defeitos, aceitar as qualidades que tem. As pessoas não aceitam as qualidades que tem. Me demorou muito tempo para aceitar que eu tenho uma capacidade intelectual boa, que eu tenho coragem de estar aqui falando para vocês, que se alguém não gostar, eu vou falar: cara, legal que tu não gostou, que bom que você está dando a sua opinião, que você tem coragem de dizer que você não gostou. Então eu vejo que é tudo um processo para todo mundo, mas a divina tríade precisa ser instaurada. A divina sabedoria, a divina devoção e aqui embaixo a divina ação. Porque o nosso espírito, para quem viu a aula da matemática espiritual entende bem, o nosso espírito habita dentro disso, bebendo da divina ação. Então, não adianta você ser uma pessoa altamente erudita. Não adianta você ser um cara que faz a melhor live do mundo. Você tem que ter ação. Você tem que auxiliar as pessoas. Não adianta você ser o cara, sei muito. Eu rezo a melhor Pai Nosso, melhor Japamala, canto os 108 nomes de Krishna aqui. Mas se na hora do vamos ver você nega a ajuda a quem precisa, você foge da raia da ação, então não conta. Então o que eu queria trazer para a live de hoje é a tríade trazida pela inteligência suprema. A inteligência de Mahat ensina pra gente que nós deveríamos nos representar por 3 vias divinas: sabedoria, devoção e ação. A devoção é você se devocionar ao próximo, você ter a capacidade de auxiliar tudo e a todos. Isso é chamado de Dharma, é você aplicar o bem comum a todos os seres. De certa forma, quando os seres estão em comunhão, aplicando o Dharma em todas as suas vidas, a gente alcança o Bhavana, a devoção a todos, a divindade, vejo Deus em todos os seres. Então o objetivo é esse, né? Sempre o objetivo é esse. Seja numa minhoca, seja uma larva, seja uma barata. Cara, a barata está num processo evolutivo dela. É cientificamente comprovado pelo programa Genoma que nós temos o DNA de todos os seres do planeta na gente. Então, basicamente, acho que só o polvo que a gente não tem. Então, basicamente, a gente passou por todos os processos evolutivos para estar com esse corpo hoje. Eu não preciso prestar atenção para respirar, para piscar, não preciso prestar atenção para meu coração bater, para fazer xixi, para fazer cocô. Então, eu já evoluí tanto que meu corpo faz isso sozinho. Então, ele me dá a oportunidade de eu justamente estar perseguindo a Divina Tríade. Então, espero que vocês tenham entendido bem a aula de hoje. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Estamos chegando a 20 minutos. Vamos alongar mais um pouquinho? Porque, assim, a realização, ela vem por meio da evolução. Então, a realização ela não é uma realização material, não é uma realização física, não é uma realização sensorial, não é uma realização do mundo me aceitar. Você se realiza por meio das suas ações. Por meio da busca pelo Dharma, você vai encontrando esses aspectos. Beleza. Quando nós falamos em Mahat em si, teoricamente existe uma egrégora de seres encarnados e desencarnados, chamado de Suda Dharma Mandalam. A pura mandala do Dharma, tá? A pura egrégora do Dharma. Ou então, se a gente for traduzir para o Espiritismo, a grande fraternidade branca. Uma hierarquia de mestres encarnados e desencarnados que controla a quantidade de conhecimento que vem para o planeta. A gente vê que mais ou menos até 1950, a Inglaterra havia feito uma dominação sobre a Índia. E esse conhecimento védico, não só o Ayurveda, mas o Yoga mais profundo, o Tantra mais profundo, eles ficaram sendo guardados em mosteiros nas montanhas. Em Dharamshala, para quem quiser pesquisar por essa cidade, foi a cidade onde Dalai Lama se isolou durante esse período de domínio da Inglaterra. Quando a Inglaterra sai da Índia, é dito pelos grandes mestres que é o momento que essa grande fraternidade branca começa a atuar de novo. Ela fala, bem, agora que a ignorância foi removida,
Agora que o adharma foi removido, é hora da gente restaurar o dharma. Então eles falam mais ou menos ali no término da Segunda Guerra, no momento em que o planeta começa a se reorganizar e a gente começa a organizar de novo esse convívio entre as pessoas, vem chegando os grandes mestres para trazer esse grande conjunto de informações. A live vai ficar salva, tá, pessoal? Todas as lives estão ficando salvas nesse programa de estudos dirigido. Hoje é o 3º dia do programa, então a gente está continuando esse programa aí por tempo indeterminado. Virgínia, dicas para resgate do amor próprio. Olha só, eu sinto que uma das coisas mais importantes da gente fazer, e eu já vou dar a dica, né? Depois eu explico a dica, eu acho que ela é a Bíblia, tá? Pega uma Bíblia nova. Tem uma Bíblia que chama NVI, Nova Versão Internacional. Essa Bíblia ela é fácil de ler. Essa é a questão, ela é fácil de ler. Ah, mas Edson, Bíblia... Gente, olha que doideira, cara. Olha quanto livro, né? Vamos ver. Não tem muito livro, não. Mas acho que tem bastante também. Então, vamos lá. Um pouquinho de livro de um lado, um pouquinho de livro do outro, ali, pá, vai que vai, apostila, fotos e por aí vai. Se tem tanto livro assim, por que eu não leria o livro mais lido do mundo? O livro mais lido do mundo é a Bíblia. Então, cara, se eu vou ler aqui, ó, vamos pegar um livro de Ayurveda, doutora Vinod Verna. Se eu leio isso, eu tenho que ler o livro mais lido do mundo, né? Até por um respeito à história do planeta. Então, muitas vezes eu vejo que a busca, o resgate do amor próprio está em aceitar os nossos defeitos e entender que a gente é um conjunto de tudo. Você não é a sua mente, né? Você não é a sua mente. No fim das contas, a gente se ama. A gente só não sabe que se ama. Se a gente não se amasse, o nosso espírito nem descia para um corpo físico. Mas ali na infância, alguém confunde a gente. Alguém fala assim, o que você vai ser quando crescer? Aí tu começa, pô, não sou ninguém, né? Pode crer, não sou ninguém. Aí as pessoas não ficam te elogiando, nossa, como você é fera, que negócio legal. Ah, não, essa cor não pode, ah, não, assim não é legal, você vai usar essa roupa. Ainda mais, talvez o mundo feminino muito, mas eu vejo o mundo masculino muito assim, a amizade é na base da zoeira. É na base da zoeira. Nossa, tá feio hoje, tá estragado hoje. E é uma forma de mostrar que você ama o seu amigo. Mas isso vai limando a mente das pessoas, vai limando o ego bom, o ego que nos dá vontade de transcender esses aspectos. Então, vejo que é muito importante a gente ser sincero. Quem nós somos? Nós somos um espírito, e nesse momento habita um corpo físico. Esse corpo ele tem mente, ele tem desejo, ele tem vontade, mas nós ainda temos o nosso corpo físico, o nosso espírito, e a gente tem que aprender a lidar com todas essas coisas. Então, o meu intuito com a live de hoje é fazer esse embasamento para a gente entender que esse espírito está ligado a uma lei, a lei do Dharma. A lei do Dharma se aplica em 3 formas: divina sabedoria, divina devoção e divina ação. Importante é a ação. Você pode não saber nada da sabedoria, você pode não ser devoto, não saber nem orar, mas se na hora que alguém precisa de ajuda, tu ajuda, fechou. Agora, você pode ser o cara que mais sabe da Bíblia, o cara que mais reza um Pai Nosso. Na hora que alguém pede uma ajuda, você nega, então você está viajando. Você está pior do que o cara que não sabe nada, porque você sabe e escolhe não usar em prol do bem, tá? Beleza, pessoal. Vi que uma amiga aqui perguntou pra gente... Tem algum lugar, vídeo antigo, que você dá sugestões de livros para estudo? Ó, nessas lives que eu tô fazendo, eu dei a indicação desse livro, tá? Ayurveda Ciência da Longa Vida, e eu acho que isso aqui já tem tudo que a gente precisa. Fora isso, se vocês querem estudar outros temas, eu posso falar de outros temas. Deixa eu ver se tem um aqui. Amor, aquele livro da Annie Besant tá aqui? Pera aí, pessoal. Tá. Aqui. Ó, minha namorada indicou o livro do Krishnamurti, que é bem legal. Eu indico o livro da Annie Besant, que ela é uma estudiosa da espiritualidade. Ela estudava os textos da Helena Blavatsky. E a Helena Blavatsky, que é a escritora de um livro super conhecido, chama Doutrina Secreta, ela estudou os Vedas para escrever isso. Aí a Helena ensinou a Annie Besant. Ah, Edson, mas e o Krishnamurti? Krishnamurti era fera? Então, confesso que eu tenho o livro do Krishnamurti, não li o livro, minha namorada que está lendo, e ela me disse que o Krishnamurti, ele era aluno da Annie Besant. Então, achei muito fera de ver que está tudo ligado, assim. Então, eu indico um estudo sobre a consciência para fazer um estudo mais profundo sobre esse tema da espiritualidade, cosmologia. Tem testes científicos para provar que os espíritos têm vontade. É muito interessante esse livro da Annie Besant, tá?
indico muito, tem edição atual. Deixa eu até mostrar uma parte dele aqui, que é justamente uma das partes que mais me atrai. Aqui, ó. Aonde ela faz com oscilômetro, um estudo com oscilômetro, isso aqui é a oscilação da matéria, mostrando que a vontade que uma grama tem de perseguir o Sol é a mesma vontade que um macho tem de perseguir uma fêmea, que um ácido tem de perseguir um antiácido. Então existe um campo de equilíbrio e ela consegue provar isso cientificamente para quem tiver a fim de ler, tá? Quem está a fim de ler a Bíblia, começa em Lucas, depois vai para Atos dos Coríntios, depois fica à vontade. Se você chegar em Atos dos Coríntios, Coríntios e Atos dos Apóstolos, então Lucas, Coríntios, Atos dos Apóstolos, se vocês chegarem até aí, me pergunta que eu falo mais coisa. Pessoal, eu vou passar o livro aqui porque acontece o seguinte, ó, quando eu coloco no YouTube, essas lives ficam salvas no YouTube e o pessoal não vê o chat. Então, ó, Estudo sobre a Consciência, da Annie Besant, tá? A editora é... Nem tô vendo a editora aqui. Beleza, tá? O Krishnamurti tem outras edições desse livro, tá bem? Fácil de encontrar, é a autobiografia dele. E eu acho que tá bom por hoje. Beleza? Amanhã a gente continua, a gente vai estar falando sobre o nosso próprio espírito, a gente vai estar falando sobre a nossa, a nossa vida. Então a gente vai falar sobre morte, a gente vai falar sobre juízo final, sobre evolução ou falta de evolução, beleza? Namastê, pessoal, espero que vocês estejam gostando, a gente se encontra amanhã, 12h40. Hoje é quinta-feira, tem aula pra galera da turma de nutrição, 8 da noite, tá? Da turma 4. Se você é da turma de nutrição, turma 4, você já recebeu alguns convites por e-mail, não deixa de acessar. Namastê, pessoal. Até a próxima.